Você sabia que a Bíblia é uma pequena biblioteca e que, assim como qualquer biblioteca, ela contém suas seções e suas prateleiras? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje é dia de discipulado. Saudações de paz em Cristo Jesus a todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs. Eu me chamo Emerson Aragão e você está no canal do Discipulado. Esse canal tem como principal propósito te ajudar a elevar o seu conhecimento em Deus e para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O proverbista Salomão escreveu em Provérbios capítulo 9, verso 9, dá instruções ao sábio e ele se tornará mais sábio. Ensina ou discipula o justo e ele se tornará e crescerá em entendimento. Então, a intenção desse canal é lhe ajudar a crescer na graça e no conhecimento. Semanalmente, traremos alguns estudos sobre as Escrituras Sagradas. Então, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, compartilhe com seus amigos, amigas, pastores, líderes, compartilhe com o maior número de pessoas para que esse conteúdo acabe chegando até outras pessoas e que elas também possam ser alcançadas por esse conhecimento. No estudo de hoje falaremos sobre uma das várias seções ou prateleiras da Bíblia Sagrada. Lembrando que a Bíblia Sagrada é dividida em duas grandes partes, que são conhecidas como Novo Testamento e Velho Testamento, ou Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento contém 39 livros e são divididos em 5 seções ou 5 prateleiras. E o Novo Testamento tem apenas 27 livros que são divididos em 4 seções ou 4 prateleiras. No estudo de hoje falaremos sobre a segunda seção de livros da Bíblia Sagrada que se encontra no Velho Testamento. A primeira seção era chamada de Pentateucos, ou livros de Moisés, que os judeus chamam de Torá, e a segunda seção é chamada de seção histórica da Bíblia Sagrada. E ela contém 12 livros. Ela vai do livro de Josué até o livro de Esther. Lembrando que a Bíblia em língua portuguesa, que é a nossa Bíblia, ela contém 12 livros históricos no Velho Testamento e um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Muitos historiadores e muitos teólogos também acreditam que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de o quinto evangelho, ou seja, o evangelho do Espírito Santo. Mas isso não vem ao caso nesse momento. Na língua portuguesa, temos 12 livros históricos na Bíblia, no Velho Testamento. Isso é um pouco diferente daquilo que tem na Tanakh, que é a Bíblia, o Velho Testamento judaico. O Velho Testamento judaico tem 24 livros e muito dessa discrepância numérica, no caso da nossa Bíblia, da Bíblia em língua portuguesa para a Bíblia hebraica, se dá por conta das muitas divisões que a Bíblia em língua portuguesa acabou recebendo. No caso, o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Esses livros acabaram recebendo algumas divisões na nossa língua, na Bíblia de língua portuguesa. Porém, na Bíblia hebraica, esses livros foram unificados. Esses livros não tiveram divisões, por isso há essa discrepância numérica no final de cada testamento. No hebraico dá 24 livros e na tradução portuguesa e também em outras traduções pelo mundo, acaba se dando 39 livros no final do testamento. É bom lembrarmos que o conteúdo tanto da Bíblia hebraica, tanto da Bíblia em língua portuguesa,
são basicamente os mesmos. Tem algumas alterações, alguns trechos que têm alguns significados um pouco distintos, porém, os acontecimentos e as histórias são basicamente as mesmas. Então, a única diferença é que a Bíblia em língua portuguesa fez uma divisão de alguns livros e a Bíblia hebraica não fez essa mesma divisão. Vamos lá. Os livros que compõem a seção histórica do Velho Testamento da Bíblia são esses: Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª de Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Fecha essa seção de livros históricos das Escrituras Sagradas no seu Antigo Testamento. Josué, ele abre essa galeria ou seção de livros históricos do Velho Testamento da Bíblia. E ele narra a ocupação, a conquista, como Israel acabou derrotando todos os inimigos que estavam naquela região de Canaã. Fala da divisão das tribos, fala do assentamento das tribos naquele território de Canaã. O segundo livro desta seção histórica da Bíblia é o livro de Juízes. E esse livro narra os tempos tumultuados após a ocupação da terra, após a morte de Josué. É bom lembrarmos que após a morte de Josué, Israel não passou a ser governada por um governo único, e sim foi governada por líderes ou por juízes. E em cada tribo tinha seus líderes, tinha seus juízes. Então, o livro de Juízes narra esse período que antecede o governo por reis ou um governo com um regime político centralizado. O terceiro livro desta seção histórica da Bíblia é o livro de Ruth. E esse livro carrega uma curiosidade muito importante, porque ele contém apenas 4 capítulos. E esse livro narra uma história de amor e lealdade por parte de uma menina, uma jovem mulher moabita, chamada Ruth, que se casou com um membro de uma família judaica, uma família hebreia, que por causa da fome causada no período dos juízes, acabou se deslocando de Israel, de Belém, até a terra de Moabe. E lá acabou conhecendo Ruth. Após a morte do marido, Ruth criou uma conexão muito forte com a sua sogra. E quando Noemi resolveu voltar para Belém, ela resolveu ir atrás dessa mulher, atrás da sua sogra. E quando chegou lá, ela conhece um homem chamado Boaz. E ela se casa com Boaz. E nesse período, ela acaba virando parte da genealogia de Cristo. Ela acaba fazendo parte da árvore genealógica de Cristo. Por meio dela vem o Cristo, o Messias de Israel. Então esse livro narra o período da fome, o período tumultuado que nós já falamos que aconteceu no período dos juízes, e esse episódio é no período dos juízes, conforme o primeiro capítulo do livro de Ruth. Então esse livro conta muito sobre esse período tumultuado, esse período de seca, de fome, que houve não apenas em Belém, mas em todas as cidades de Israel. O quarto e quinto livro desta seção histórica da Bíblia são os livros do profeta Samuel, o primeiro e o segundo livro do profeta Samuel. E esses livros retratam o período de transição
do governo teocrático, ou seja, o governo dos juízes, para um governo monárquico, ou seja, um governo liderado por reis. Lembra que Israel pediu, por meio de Samuel, a Deus um rei, porque começava ali a transição de um governo teocrático, um governo que era liderado por juízes, desde a morte de Josué. Israel era liderada por juízes, eram 12 juízes que tinham em Israel, e agora Israel passaria a ser governada por reis, passaria a ter um período de monarquia em seu país. O sexto e sétimo livro desta seção histórica são os livros de Primeira e Segunda de Reis. Esses livros narram a atuação dos reis e também fala da divisão dos reinos em Israel e Judá, Reino do Norte e Reino do Sul. É bom nós lembrarmos que no início da monarquia, Israel não foi governada como ela passou a ser governada depois do reinado de Salomão, que o reino foi dividido para Israel do Norte e Israel do Sul. O rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, o rei Davi e o rei Salomão governaram uma Israel unificada, ou seja, eles governaram as 12 tribos de Israel. O oitavo e nono livro desta seção são os livros de Primeira e Segundas Crônicas. E esses livros repetem a história que é contada pelos livros de Primeira e Segunda de Reis. E eles falam muito sobre a história de Israel até a restauração, que acontece em 538 a.C. O 10º e o 11º livro desta seção são os livros de Esdras e Neemias. E eles continuam a história com a volta dos primeiros judeus sobre o governo de Ciro até o ano 400 a.C. O 12º livro, aquele que encerra essa seção de livros históricos da Bíblia, do Velho Testamento, é o livro de Ester. O livro de Ester narra a história de uma mulher hebreia que durante o período do cativeiro de seu povo, no caso Israel, achou graça diante do rei Assuero, que mantinha o povo cativo. E ela foi desposada por ele, devido ao grande prestígio que ela tinha diante do rei. E Ester conseguiu livrar o povo de Israel de um verdadeiro genocídio que foi tramado por Ramã, que era um dos principais homens do rei Assuero. É importante destacarmos, nesse período dos livros históricos, a presença da Arca da Aliança de Deus e dos anjos dando suporte espiritual aos israelitas em suas vitórias, bem como a presença dos profetas que falaram em nome de Deus e, em outras coisas, acabaram prevendo alguns acontecimentos importantes, como o caso do profeta Jeremias, que acabou prevendo o retorno de Israel do cativeiro na época do rei Sírio, o rei da Pérsia. Nesses documentos históricos do Velho Testamento, é bom a gente lembrar que Israel estava acima dos reis, acima dos governos e acima também dos seus juízes. E a identidade e a aliança com Deus é a espinha dorsal de todo esse período de história do Velho Testamento. Por que eu estou falando isso para vocês? Por quê? Porque algumas nações tinham em sua historiografia a ideia de atribuir aos seus reis as suas conquistas ou os seus feitos, como no caso, vamos destacar aqui a cultura egípcia. A cultura egípcia
tinha essa ideia de atribuir aos faraós as suas façanhas, as suas conquistas militares, as suas campanhas militares. E quando surgia um novo faraó, esse novo faraó geralmente ia nas estelas e ia nos murais, onde estava o registro de vitória de outros faraós, e apagava as suas vitórias. Então, eles tinham essa cultura em suas historiografias. A historiografia de Israel apontam para os feitos de um rei que não tinha um trono terreno, mas conforme o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 33 ao verso 39, esse rei de Israel tem o seu trono sobre um alto lugar de honra, sobre um alto lugar de destaque no céu. Estes livros tratam da conquista da nova terra, do estabelecimento da nação, das várias guerras que o povo enfrentou até expulsarem da região povos que se tornaram seus inimigos. E esses relatos nós podemos encontrar no livro de Josué, do capítulo 6 até o capítulo 12. No resumo dos livros de Moisés, ou dos livros pentateucos, vimos que Deus estabeleceu sua lei, seu código de leis e santidade, e que o relacionamento de Deus com o seu povo se daria através da mesma. Deus exigia do seu povo a obediência à sua lei ou à sua aliança, com promessas de bênçãos, caso essa lei fosse cumprida, caso a aliança fosse cumprida, e de maldições em caso de desobediência. Em casos de obediência, as bênçãos seriam ministradas no Monte Gerizim, que era o Monte da Bênção. E em caso de maldição, essas maldições seriam ministradas no Monte Ebal, que era o Monte das Maldições. Da obediência dependia o sucesso de Israel como nação, assim como a desobediência traria a desonra e a vergonha para o povo. De Josué até Esté são 12 livros que revelam os altos e baixos da história do povo escolhido. Apesar da extensão textual, a tônica do relato é quase sempre a mesma, ou seja, sempre que Israel demonstrava fé e obediência à lei de Deus ou ao código de santidade que Deus havia estabelecido ao seu povo, Israel alcançava vitórias sobre os seus inimigos e havia prosperidade na terra de Israel. Por outro lado, quando não havia fé e a lei era desobedecida, a lei era descumprida, a aliança era quebrada, Israel sofria derrotas vergonhosas e a maldição se estabelecia na terra, conforme os relatos de Deuteronômio capítulo 11, do verso 26 ao verso 28. Bom, esse foi o estudo de hoje. Espero que esse estudo tenha edificado a sua vida, que esse estudo tenha acrescentado algo relacionado a conhecimento em sua vida. E peço a você mais uma vez que não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações, comenta lá as suas dúvidas para que a gente possa, de alguma forma, tirar as suas dúvidas. Na medida do possível, aquilo que eu não sei, eu vou procurar estudar para te ajudar a tirar a sua dúvida. Compartilhe nos grupos da igreja, compartilhe com os seus amigos, para que eles também possam ser alcançados por esse conteúdo. Ativar o sino de notificações é importante porque durante a semana nós estaremos colocando mais estudos aqui no canal do Discipulado. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, que Ele te abençoe e te guarde, que Ele levante sobre ti o seu rosto e que Ele te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Saudações de paz em Cristo Jesus.